Eu queria tratar de um assunto, a gente conversa muito sobre despesa pública, mas por alguma razão, que é fácil de entender, governantes, o nosso governo federal, o nosso Congresso Nacional, gostam de conversar no campo da bondade. Concessão, por exemplo, agora está sendo discutida a data para votação daquele benefício, que é um benefício, que é zerar o pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então está lá o Congresso discutindo quando é que isso vai começar, quando é que vai ser discutido. Mas, por alguma razão, que é óbvia, o governo federal e o Congresso brasileiro não gostam de discutir responsabilidade fiscal. Não gostam de discutir a despesa pública crescendo em campos que precisam ser revistos com urgência. Com urgência. E não existe a menor possibilidade de se fazer um ajuste, qualquer que seja, nas contas públicas, se a gente não mergulhar na Previdência brasileira. E é uma coisa muito simples. Ao longo do tempo, a gente foi gastando com Previdência cada vez mais. A gente gastava 2,5% do PIB e a gente está gastando 8% do PIB com Previdência. Se você fizer as contas, e eu fiz as contas, é uma coisa meio maluca. A gente gastava 9 dias por ano para pagar as aposentadorias e pensões, e hoje a gente gasta um mês do ano para pagar aposentadorias e pensões. Eu estou falando de INSS, eu não estou falando de regime especial de estados e municípios, que aumentaria a conta. Quando a gente gasta um mês do ano e a gente trabalha 12 e gasta um mês do ano só para pagar a Previdência, significa que a gente tem que financiar as despesas de um país inteiro com 11 meses, porque um dos meses foi embora. Mas um mês para pagar os aposentados é razoável. Veja bem, a carga tributária brasileira que se aproxima de 35% do PIB, perigosamente. Quando você vai tirando tudo que a gente gasta, juros, que é um absurdo, é um escândalo, a gente paga R$1 trilhão em juros. A gente gasta com a Previdência outro R$1 trilhão. E, em pouco tempo, em alguma coisa como 15 anos, a gente vai gastar mais de R$1,6 trilhão com aposentadorias e pensões. O que acontece quando a gente aumenta a despesa com aposentadorias e pensões? Porque essa despesa é uma despesa que não pode ser evitada. A gente só poderia modificar isso se a gente fizer uma reforma. E é disso que se trata. O que acontece? É simples. Raul Veloso, que é um economista experiente, ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, ele é um especialista em contas públicas, faz uma análise macroeconômica como ninguém. Ele tem doutorado em economia pela Universidade de Yale. Ele sabe do que ele está falando, não é? Palpiteiro. Tem muito palpiteiro no Brasil e tem o Raul Veloso, estudioso de conta pública. Ele não quer saber se o PT está governando, se é o PL, se é o PTB, se é o PDT. Ele não está ligado a uma corrente política, a uma corrente partidária. O ponto dele central é a conta pública. Conta pública. Ele acorda com isso, dorme com isso e respira esse assunto. E, portanto, parte do que ele fala, muitas vezes, não produz aquele efeito mobilizador, porque ele não é um encantador de serpentes. Ele fala de uma coisa que é técnica. Tem gente que fica encantado com a gritaria, temos que fazer isso, temos que mudar aquilo. Ele fala de coisas que são muito concretas. E às vezes as pessoas desprezam a importância dessa informação, desprezam a importância dessas contas, porque elas são técnicas. Então elas não encantam tanto assim. Mas olha o que ele fez. Ele fez uma coisa muito interessante, na minha avaliação, e eu tenho certeza que você vai concordar que é interessante. Ele pegou a evolução
das despesas com previdência no Brasil e colocou numa curva. E em cima, ele colocou a curva do investimento que é feito no Brasil, público e privado. Sendo que o privado tem uma curva constante, mas o público cai. E colocou a curva de crescimento do PIB. Então, 3 curvas. O PIB cresce ou mais ou menos, de acordo com o volume de investimento. O volume de investimento que varia é o volume de investimento público, porque o privado é uma constante. Tem aumentado um pouco, mas o número que importa mesmo, que tem aderência com o crescimento econômico, é o da curva de investimento público e o gasto com previdência. Então vai aumentando o gasto com previdência, vai caindo justamente o investimento público e o crescimento do PIB vai sofrendo. Na razão direta. Claro, são curvas, né? Então você tem que olhar ao longo de muito tempo para você ver que existe uma aderência. Agora olha que interessante. A Previdência, ela paga não porque as pessoas têm um direito divino, mas é porque a lei estabelece quais são as regras. E quando você faz as contas, uma pessoa que contribui durante 35 anos para a Previdência e depois vai receber esse dinheiro por aproximadamente 24 anos, média, tá? Ela vai contribuir durante 35 anos, ela vai acumular o equivalente a 135 salários, ou benefícios, vai. Mas durante os 24 anos ela vai receber 312 benefícios. Então, 177 benefícios dela não tem cobertura do dinheiro que ela colocou. É o aporte que o governo coloca. Razão pela qual existe uma tabela mostrando quanto o INSS arrecada, quanto o INSS gasta. Então, o INSS arrecada 5,4% do PIB e gasta quase 8%, o número que eu falei, 8% do PIB. Portanto, resta um déficit. E esse déficit tem que ser coberto pelo orçamento. E aí o orçamento vai lá, pumba, bota um dinheiro. Então o sistema ele não para em pé. Como existe nas aposentadorias uma relação, um bom pedaço da aposentadoria é de um salário mínimo, e o salário mínimo recebe aumento real, as aposentadorias recebem aumento real nesse pedaço que tem um salário mínimo, você vai aumentando a despesa numa velocidade muito grande. Como a população está envelhecendo também num ritmo muito forte, basta ver que de 1980 para cá, a porcentagem de pessoas com mais de 60 anos aumentou 128% no Brasil e no mundo aumentou 58%. Na Europa aumentou 59%, no Brasil 128%. Na África, que é um país jovem, aumentou 8%. Aí alguém vai dizer, mas o problema é que o continente africano é tão pobre que as pessoas acabam morrendo no curso da vida delas de doenças que hoje o Brasil já não tem há muito tempo e venceu. Verdade absoluta. Tem as guerras, tem gente que tem fome, é outra realidade. Mas isso tem um impacto na Previdência. Não só as pessoas estão vivendo mais tempo, pessoas que antes, no passado longínquo, morriam aos 5, aos 10, aos 15 anos, hoje vivem mais, porque você elimina doenças infantis que causam a morte, você cria vacinas, mas uma pessoa que chegasse aos 60 anos em 1970 viveria, aqui no Brasil, coisa de 15 anos. E hoje uma pessoa que chega aos 60 anos aqui vive bem mais do que 20 anos. Então, o número a gente falava antigamente, olha, aquela pessoa, ela é octogenária. Você fala, nossa, que coisa incrível. Você já não fala mais isso. Passar dos 80. Aí passou-se a falar passar dos 90. E hoje você fala das pessoas que passaram dos 100. Isso é muito bom. E isso é muito caro. Como a gente é obrigado a financiar e tem que financiar isso, de alguma maneira a gente tem que voltar para a prancheta e, tendo feito uma reforma de algum tipo no governo Fernando Henrique, no governo Lula,
no governo Dilma, entabulada uma reforma real no governo Temer, que foi votada no governo Bolsonaro, a gente tem que fazer isso de novo. Feito o jardineiro que vai lá no seu jardim e corta a grama, feito ir na manicure para cortar as unhas, a gente tem que ir de novo para a prancheta e fazer uma discussão profunda sobre a Previdência no Brasil, que é um pepino complexo de resolver, mas bem complexo de resolver. E por isso que os governantes evitam discutir. Tínhamos há 25 anos mais de 8 pessoas trabalhando para cada pessoa aposentada. Hoje temos coisa de 4, ou seja, metade. E em mais 3 décadas teremos 2. Como é que nós vamos pagar essa conta? Como é que resolve esse pepino? Deixa estourar? Hoje a gente gasta com aposentadoria por idade, muitas vezes o programa Minha Casa Minha Vida. É justo? É um negócio complicado, né? Quando a gente vê aquelas... e quando a gente fala aposentadoria, tem aposentadoria e pensão. Pensão por morte, tem todos os seguros que são pagos pelo INSS. Eu não estou falando de fraude. Meu ponto aqui não é fraude. As fraudes são uma aberração que deve ser combatida e acabou. Eu estou falando de distorção que o tempo tratou de transformar em distorção. Não seria uma distorção se a gente tivesse a realidade de hoje, há 20 anos. Seria até uma discussão para falar, puxa vida, mas as pessoas demoram para receber a aposentadoria. Pois é, mas agora as pessoas, elas precisam, como elas recebem a aposentadoria por muito tempo, a gente tem que encontrar uma fórmula de financiar. E quem é que vai entabular essa discussão? O candidato Lula vai dizer, quero avisar que nós iniciaremos para o próximo governo, se eu for reeleito, a reforma da Previdência? Não acredito. Um candidato que quer derrubar o Lula, um candidato da direita, dizendo, olha, eu quero dizer que se a gente vencer o Lula, e nós vamos fazer de tudo para vencer, eu assumo um compromisso agora com os aposentados, os futuros aposentados brasileiros. Eles vão ganhar menos do que eles ganhariam se a gente não fizesse nada. Você realmente acredita nisso? Ou o Congresso Nacional, os candidatos a deputados, os candidatos a senador, colocando isso na pauta deles, nas promessas de campanha, nos compromissos de campanha. Vou reduzir as aposentadorias no Brasil e vou aumentar o tempo médio de trabalho das pessoas para que elas possam ficar menos tempo com a aposentadoria. Porque é disso que se trata. É muito chata essa discussão. É muito chata essa discussão. Tem várias discussões que na sua família você sabe que são extremamente delicadas, como, por exemplo, às vezes uma pessoa que chegou numa determinada idade e já não está mais em boas condições mentais e você pode ser obrigado a discutir na sua família que é o caso de interditar e pedir que ela tome decisões que prejudiquem a vida dela, ou pessoas que estão em estado avançado de Alzheimer, por exemplo, e que precisam ser contidas de alguma forma, cuidadas de uma maneira que até as incomoda. É chato, é uma discussão chata, mas a família tem que ter. Como país, essa talvez seja a discussão mais chata que existe. Eu trabalho a minha vida inteira, aí quando chega a minha hora de eu me aposentar, eles dizem que eu tenho que pagar a conta de uma irresponsabilidade que vem há décadas. E vem mesmo. Então, ou a gente cria um modelo móvel que se autoajusta a cada não sei quanto tempo para que a gente não tenha que fazer essa discussão, ou então a gente vai ter que fazer essa discussão a cada não sei quanto tempo. O fato é que a população acima de 65 anos no Brasil está crescendo numa velocidade muito grande, acelerou nos últimos anos, o número de filhos por mulher desabou, por razões óbvias. É caro ter filho, é caro tocar a vida. As mulheres que antes não trabalhavam, agora trabalham, e quando as mulheres começam a trabalhar,
com muito maior frequência, quantidade, elas começam a tomar decisões que envolvem carreira e profissão e não mais a criação dos filhos, que antes ficava com elas e os seus maridos que iam trabalhar. Mudou, então caiu de mais de 6 filhos por mulher para 1,8, 1,7. Toda hora a gente anuncia uma queda. Hoje, o número de filhos por mulher no Brasil é menor do que a França, né? Então, o país tem um mega desafio. Os governos, eles entram em pânico quando eles olham esses números e eles entram em pânico com a ideia de que eles precisam resolver. E eles não fazem nada, não resolvem, olham para esses números, sabem que a bomba vai estourar, já está estourada, basta olhar para os números, a gente já sabe que esse desastre está contratado. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, aumentando os gastos com a aposentadoria, aquela parte do orçamento, que são as despesas obrigatórias, vão crescendo cada vez mais, tirando do governo qualquer capacidade de investimento. Por isso, a tal tabela que o economista Raul Veloso fez, mostrando uma razão direta. Sobe despesa previdenciária, cai investimento. Cai investimento, principalmente em infraestrutura, cai investimento em infraestrutura, o PIB anda de lado, cresce só um bocadinho, por isso que a gente não tem como dar uma explosão. Para dar uma explosão, precisa liberar dinheiro para gastar em investimento. Não dá para esperar que o privado vai fazer tudo, e o privado está investindo, mas não vai fazer tudo. Algumas despesas são próprias do Estado, o Estado que tem que fazer. E se o Estado é que vai fazer, ele precisa ter dinheiro para investir. E se ele não tem dinheiro, vai fazer o quê? Fica pagando conta. Sabe aquela empresinha que não dá retorno? Paga a conta, o dinheiro que sobra paga juro, o dinheiro que sobra paga salário, o dinheiro que sobra gira um pouquinho, compra um pouquinho de material, mas não consegue investir, não consegue aumentar a produção, não consegue aumentar a produtividade, não consegue investir em aumento de produção, não consegue investir em aumento de produtividade. Esse é o nó que a gente vive hoje no Brasil, esse é o nó que a gente deveria discutir, razão pela qual eu trouxe esse assunto hoje. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.